Eduardo Bolsonaro pode ter o seu mandato cassado hoje. É exatamente hoje que o Conselho de Ética lá da Câmara lerá o relatório que pode acabar com a vida política de Eduardo Bolsonaro, pelo menos periodicamente, por supostos crimes que ele teria cometido nos Estados Unidos contra a pátria e a nação brasileira. E por falar em Estados Unidos, nesse vídeo eu também quero comentar com você a respeito do Brasil, que já começou muito mal nas negociações com os Estados Unidos. Mal sentou ao telefone com Donald Trump e Haddad já vai dar um pulinho lá nos Estados Unidos para participar do G20 financeiro e vai tentar dar um bypass em Marco Rubio, que foi o homem designado pelo próprio Donald Trump para negociar as tarifas com o Brasil. Mas todo revolucionário, gente, todo comunista, não tem um pingo de ética e muito menos um pingo de educação. Acostumem-se. E claro, já que a gente está falando, né, de negociações com os Estados Unidos, é o momento da gente desmentir a mídia mais uma vez, rotineiramente aqui neste canal, porque a mídia está tentando fazer com que a população acredite que o fato de Donald Trump ter designado Marco Rubio não vai atrapalhar em nadinha, em absolutamente nada, a negociação do Brasil com os Estados Unidos em relação às tarifas, que será absolutamente bem sucedida. Por quê? Porque Donald Trump está tremendamente apaixonado, ele está encantado pelo Zé Cachaça. Mas parece que não é bem assim, não. Fica comigo que eu vou te contar tudo tintim por tintim. Vou pedir o seu like logo agora no início do vídeo, compartilhamento nas redes sociais e nos grupos de Telegram e Zap, ajudam a nossa voz a chegar mais longe. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal e ative o sininho. Se você já é de casa, você já sabe o que fazer. Vamos para a pauta. Caramba, hoje eu vou ter que correr, tem coisa pra caramba pra falar. Antes de das nossas matérias de pauta, eu preciso dar uma notícia que vai irritar a sua quarta-feira. Tô avisando, já pega o sal de fruta aí, já coloca no cafezinho. O cofundador do Sleep Giants Brasil tomou posse como conselheiro da Anatel. Ele é Humberto Ribeiro, que assumiu o cargo com proposta de tornar gratuito o acesso a serviços digitais do governo. Olha, ele só está lá nesse cargo de conselheiro da Anatel, que é um cargo grande, tá? Segura aí que eu já explico para você. Com a intenção do quê? Se um brasileiro acessar os sites e os portais digitais do governo para saber da sua Bolsa Família, para saber da sua situação e tal, que esse tempo que ele levou consultando os sites oficiais do governo não sejam diminuídos no seu pacote de dados. Caramba, qualquer menino de 10, 11 anos ligado em internet, em informática hoje em dia sabe fazer isso. Mas esse senhor, esse cidadão, que também vai cuidar do departamento de fake news, de combate a fake news da Anatel, ele precisa estar no conselho diretivo, porque é um cargo de diretoria, tá? Aí eu fui até o Grok e perguntei para ele: Grok, o cargo de conselheiro no conselho diretor da Anatel é remunerado? E segundo o que o Grok me falou, agora você vai passar raiva. O valor atual vigente em 2025 é de R$ 41.668,40, conforme tabela oficial de remuneração do Poder Executivo Federal, atualizada pela Lei Tal de 2023, uma medida provisória aqui, com vigência a partir de fevereiro de 2025. Esse valor inclui parcela única do subsídio, sem gratificações adicionais, tá? Ele fala aqui do valor líquido aproximado e tal, e o cara ainda tem um auxílio alimentação de R$ 1.000, auxílio pré-escolar e outros auxílios, se aplicável, eu desconfio que sendo quem serão aplicáveis todos os auxílios, né? Cobertura de despesa de deslocamentos, estadas em viagem, mas que não acumula para outros cargos, e diz que o mandato é de 5 anos sem recondução imediata, tá bom? E os valores são atualizados anualmente e tal. O cara, para encher linguiça lá no conselho da Anatel, ele vai ganhar R$ 41.668,40, enquanto o salário mínimo do cidadão brasileiro vai para R$ 1.500. É isso. Azedei o suficiente, sua quarta-feira? Tem mais, tá? Segura aí, força na peruca. No final das contas, a gente acaba chegando à conclusão de que vale a pena, né, interferir numa população inteira, fazer laboratório, fazer esse monte de cagada, mentir como se não houvesse amanhã, usando dinheiro estrangeiro e dinheiro de impostos da população brasileira. Gente, eu não tenho esse talento. Alguém me ensina, por favor?
Pois é revoltante demais. Bem, vamos falar sobre Trump e Janjo, né? E o Zé Cachaça. Ele disse a Lula, nós ficamos sabendo do decorrer do dia de ontem, que eles estão sentindo falta, os americanos estão sentindo falta do cafezinho brasileiro. E já avisou que não vai vir nessa zona de COP30, né? Porque virou uma bagunça. E só por isso, claro que toda a mídia esquerdista, a mídia capacho do regime, está colocando essa manchete como se não houvesse amanhã na rede social para avisar, tá vendo? Vocês, conservadores, bolsonaristas, direitistas, vocês estão lascados, porque até com saudade do nosso café, Trump está. Por isso, a negociação sobre tarifas será maravilhosa. E aí a CNN diz que o diálogo Lula e Trump também prova que o STF é forte, tá bom? O STF é forte. Donald Trump autorizou sancionar um monte de nego lá, mas eles ainda querem que o cidadão brasileiro acredite que o fato de Donald Trump ter dialogado com Lula mostra que o nosso STF é forte. E aí o Merval Pereira, na Globo News, disse que é impossível imaginar que Trump faça tudo o que está fazendo para montar uma armadilha contra Lula. Diz o Merval que não tem o menor sentido imaginar que Marco Rubio iria contra as diretrizes de Donald Trump. Para eles, olha, se Marco Rubio fizer alguma coisa para atrapalhar as negociações do Brasil com os Estados Unidos, a culpa é só do Marco Rubio. Vai ser por desejo dele e não por desejo de Donald Trump, nem ordem de Donald Trump, porque, afinal de contas, ele está absolutamente encantado com o Janjo. Na Globo News, o professor de Relações Internacionais diz que o Marco Rubio tem muita utilidade para Trump, mas ele ponderou. Abro aspas para ele. Ele disse: não quer dizer que Rubio fala pela diplomacia americana. Quem fala pela política externa rigorosamente é Donald Trump e ponto. Fecho aspas. Vou só orientar aqui esse professor de Relações Internacionais, gente. Se um professor de Relações Internacionais é desse naipe, aula de Relações Internacionais, especificamente a respeito do contexto que nós estamos comentando aqui. Se Donald Trump quisesse tratar de relações internacionais com o governo brasileiro, ele teria indicado para essa conversação um diplomata, seu ignorante, e não indicado o secretário de Estado, principal responsável por sancionar violadores de direitos humanos brasileiros, seu idiota. Tá bom? Então não tem nada a ver com relações internacionais, não. Já o Jorge Pontual acha que todo comentarista da Globo News que sinalizou anteontem que sim, Marco Rubio pode ser um problema, que ele é o mais ideológico de todos os cargos de primeiro escalão do governo Donald Trump, ele disse que isso é um exagero. Ele disse que Trump está encantado com Lula, que ele mudou radicalmente de posição. Eu vou mostrar uma coisa aqui para vocês, que Donald Trump, em 2019, mais especificamente em junho de 2019, ele ficou encantado, Donald Trump ficou encantado com uma linda carta que recebeu do líder, do ditador da Coreia do Norte, que o G1 chama de líder, tá? E fez muitos elogios, sim, à carta. E quem não lembra dos elogios que Donald Trump fez a Putin há menos de um ano atrás, dizendo que ele era um cara ótimo, um cara excelente, que ia negociar com ele, que ia acabar com a guerra papum. E hoje, um ano depois, Donald Trump está mandando tomahawks para a Ucrânia, para que a Ucrânia consiga se defender à altura do ataque que está recebendo. Parece que esse pessoal não lê, né? Ou se lê, não entende. Mas não seria surpresa nenhuma, porque afinal de contas, esquerdista é esquerdista. Mas eu abri esse vídeo falando para vocês que mal o Brasil entrou na negociação, mal se assentou ao telefone com Donald Trump, já vai fazer cagada. Por quê? O Fernando Haddad está indo com uma equipe para os Estados Unidos para participar do G20 financeiro, uma reunião do Banco Central e outra reunião no Banco do Brasil, no FMI, no Banco Mundial, perdão. E aí o que ele já avisou que ele vai fazer? Que ele vai tentar uma reunião com o secretário de Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent. Gente, o cara mal se assentou à mesa para falar com Donald Trump e o Haddad já vai tentar passar por cima do designado para tratar de tarifas com o governo brasileiro.
ele vai tratar de passar por cima de Marco Rubio. Obviamente que ele não vai conseguir, né? Mas eu só estou avisando a vocês que a mídia está tentando convencer você que Marco Rubio não será um entrave porque Donald Trump está encantado pelo Lula. Se Donald Trump está tão encantado pelo Lula, por que será que Haddad está fazendo a maior força para passar por cima de Marco Rubio? Já está avisando aos quatro cantos através da mídia capacho do regime. Tire você a sua própria conclusão. Deixa aí nos comentários para mim. Bom, vamos falar de um assunto muito delicado, que eu estou vendo um movimento estranhíssimo e eu preciso alertar vocês a respeito de um assunto que é a possível cassação de Eduardo Bolsonaro no dia de hoje, tá? Lá no Conselho de Ética, a audiência vai rolar hoje, será lido o relatório lá. Então, eu quero mostrar para vocês, essa matéria saiu na Globo, só que como é assinado, eu peguei aqui um outro portal que replicou a matéria, que disse a Bela Megali que bolsonaristas veem bypass em Eduardo após conversa direta de Lula com Trump. Ou seja, eles querem convencer todo mundo que Donald Trump deu um passa-fora em Eduardo Bolsonaro, que Eduardo não é tão influente assim, que bobagem, Eduardo Bolsonaro não é nada, tá? E aí, uma outra matéria me chamou a atenção, que foi o Vitor Hugo citando o Eduardo Bolsonaro como possível candidato da direita em 2026. E sim, é exatamente por isso que você está vendo toda a mídia tentar destruir toda a relevância que Eduardo Bolsonaro construiu através da influência com o governo Donald Trump, junto com Paulo Figueiredo. Mas o que você tem que ficar atento também é sobre isso aqui, olha. O Centrão, esse mesmo de Ciro Nogueira, de Tarcísio, Ética Terva, já avisou que Centrão vai pular fora do barco, do PL, de apoio ao PL, se Eduardo Bolsonaro insistir com candidatura à presidência. Eu tenho que lembrar vocês que Eduardo Bolsonaro, quando estava aquela pressão muito grande de todo mundo assumir que o candidato para 2026 era Tarcísio, que estavam pressionando Bolsonaro para apoiar Tarcísio, que Eduardo Bolsonaro bateu com as coisas na mesa e disse, olha só, se continuar essa palhaçada, se vocês não apoiarem a libertação do meu pai e a volta da elegibilidade dele, eu virei como candidato. Vocês lembram disso, né? E aí foi só Eduardo Bolsonaro comentar sobre isso que Tarcísio, num instantinho, veio a público, foi até a Paulista, se pronunciou, falou abertamente contra o STF e falou abertamente que o candidato era Jair Messias Bolsonaro, certo? Certo. Mas aí alguns desavisados podem imaginar, ai Valéria, mas é o Centrão que não gosta do jeito do Eduardo. É, brava gente. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Relembrem qual foi a postura e o posicionamento deste Centrão em 2022. Eles pularam fora do barco e foram apoiar o Lula, foram apoiar o PT, o pessoal do Centrão, o pessoal do Sapatênis, o pessoal da Faria Lima, o pessoal do terno limpinho, do perfume francês, os banqueiros, os empresários que vivem às custas dos nossos impostos, entendeu? Então, assim, é o Centrão sendo um Centrão de tudo quanto é jeito, forma e tipo. Então, a coisa não é com o Eduardo Bolsonaro. Eles estão tentando estabelecer uma timeline, construindo uma narrativa para pegar todo mundo desprevenido, que é o quê? E viu, ó, o Eduardo dançou, agora ele não é tão mais relevante porque Lula sentou direto com Trump, então você nem precisa pensar mais nele como candidato à presidência, porque o Centrão vai pular fora. E se vocês ficarem insistindo em Eduardo Bolsonaro no lugar do pai dele, Lula vai ganhar, porque o Centrão pulando fora, claro que a maioria fica do lado do PT. Então fiquem espertos, viu? Porque Centrão não presta, seja qual for a situação. E eu nem vou esconder de vocês, não, eu sinto uma raiva, mas eu sinto um nojo desse Centrão, vou te falar, viu? E aí o que está marcado para hoje? A possível cassação de Eduardo Bolsonaro, que terá, né, o seu relatório lido na Comissão de Ética, sugerindo a continuidade ou não da cassação por supostos crimes cometidos contra o país lá nos Estados Unidos. Então vamos ficar de olho nisso. Obviamente que qualquer pessoa que aparecer dizendo eu sou candidato apoiado de verdade pela direita de verdade, eles vão dar um jeito de caçar, eles vão dar um jeito de deixar inelegível. Isso aconteceu na Venezuela, gente, acontece até hoje, acontece na Rússia, acontece na China. Então, tem jeito não.
E aí o Guga Noblar veio passar a vergonha alheia de sempre, falando das manifestações de ontem, a caminhada pela anistia, e o palhaço fez umas imagens aqui setorizadas, né, muito setorizadas, e quis convencer os seus seguidores de que não deu ninguém. Mas espera aí que eu vou te mostrar um monte de imagens super bonitas. Aqui, por exemplo, é uma imagem magnífica. Eu vou tirar o áudio porque ele sempre coloca um fundo musical que tem direitos autorais. Então você vê aqui, estava cheio como nas outras vezes? Não estava, mas tinha gente, não interessa. Lembrando que é um dia de trabalho, muita gente não pôde viajar por causa né, de outros estados para lá por causa do trabalho. Então, sim, não estava vazio como o Guga Noblar quis que todo mundo acreditasse, tá? Esse aqui também ficou bem bonito, a gente vê aqui o Nicolas Ferreira logo no início aqui, ó, junto com o povo na rua. E é isso, o nosso povo não desiste, eu não desisto e você também não. Deixa eu mostrar aqui o Coronel Assis, que também fez um vídeo bem legal. Ó, tinha gente sim, tava grandão, que nem tava com outras manifestações? Não estava. Mas também não estava aquele vazio todo. Quero saber de você. Você tinha caído na conversa dessa mídia podre dizendo que Eduardo Bolsonaro não tem mais influência nenhuma e que agora, ó, lascou para o conservador, direitista, bolsonarista, porque Lula sentou com Donald Trump? O que você está achando desse movimento todo? Conta aí nos comentários para mim. Agradeço você por ter ficado até o final, eu ficando por aqui, pedindo seu like, seu compartilhamento, o seu comentário, porque é neste momento que a gente se bica aqui nesta plataforma. Beijo no coração, fui. Se você gosta do meu trabalho, aqui tem um Pix, eduardpravaleria@gmail.com. Sejam generosos, porque este mês nós tivemos uma despesa extra de mais de R$8.000 com o meu familiar doente. Eu estou precisando desesperadamente do apoio de vocês, tá bom? Beijo no coração, obrigada por todo o carinho e orações de vocês. Fui.